Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live super especial, super significativa para todos nós aqui da Roberto Molduras, para todo mundo que trabalha com esse ramo que é tão lindo, que é tão histórico, que envolve tanta arte, tanto sentimento. Então, de antemão, os nossos agradecimentos pela presença de vocês. É um grande orgulho, é uma grande honra para nós que cada um de vocês esteja conosco hoje. É de extrema importância, tá? Então, muito bem-vindos mesmo a essa live que tem como tema principal a importância histórica e atual da profissão de moldureiro e de moldureira. As mulheres estão totalmente incluídas hoje nesse segmento. Vai ser uma live muito dinâmica, com conteúdo muito relevante, e só para situar, para que todos aqui compreendam o fio da meada desse debate que a gente está propondo, eu primeiro vou falar bem rapidamente o que é a Universidade da Moldura, né, que está promovendo o conteúdo dessa live hoje. Então vamos lá, bem rapidamente. A Roberto Molduras é uma empresa produtora de molduras em barra de 36 anos. E nós sentíamos muito a necessidade de colaborar com o segmento na formação de mão de obra qualificada. Por quê? Quase todos os dias nós recebíamos apelos mesmo, de empreendedores, de sonhadores, de pessoas que querem ou queriam abrir um negócio no segmento de molduraria, mas não tinham segurança para isso, não sabiam onde se aprendia o ofício de moldureiro, não sabiam quais insumos comprar, como é que se constrói toda a questão da produção de uma molduraria. Então nós decidimos, vamos fazer a nossa parte enquanto empresa produtora de molduras, tá? Lançamos a primeira universidade corporativa do Brasil, que é a Universidade da Moldura. É um espaço educacional chancelado pela empresa, que é a Roberto Molduras. E aí, o que nós nos propusemos? Claro que a Universidade da Moldura, ela pode trabalhar com vários campos de atuação, mas qual era a dor maior? Qual era o problema maior? A mão de obra, o ofício da molduraria, né? A prática, a construção desse profissional. E é aí que nós focamos no início desse projeto, com a formação fundamental em molduraria. Vamos lá então. Ela trabalha com 3 linhas, a Universidade da Moldura: história da moldura, o entendimento do processo produtivo e a prática do ofício da molduraria, né? Então, para a gente entrar no tema de hoje, o que nós nos propusemos como instituição de ensino corporativa, no primeiro momento, foi focar naquilo que nós entendemos que é prioritário. O que é prioritário? Formar essas pessoas para serem futuros moldureiros, para colaborar com moldurarias que já existem, que precisam formar novos profissionais dentro dessa linha de ensino, dessa proposta pedagógica, né? Que é focada então na parte teórica, na parte humana de cada aluno, no atendimento individualizado. Então, a partir desse debate, a gente vai iniciar o debate da importância da profissão de moldureiro. Então, a live vai ter 3 blocos. Nós vamos iniciar agora chamando o moldureiro Paulo, que é o nosso instrutor, né? Além de outros, moldureiro de carreira, e a gente vai propor um debate aqui e conta com a colaboração de todos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre da experiência nossa na formação fundamental em molduraria, o que a gente está sentindo, até para compartilhar com outros que já estão atuando na área, que já tem molduraria consolidada, esse debate de ideias. Vamos chamar 2 alunos para também ouvir do ponto de vista deles, como é que eles enxergavam a molduraria antes e como enxergam agora. E depois, no último bloco, então, da live, a gente vai falar um pouquinho da nossa proposta de ter uma formação avançada também, tá? Sempre entendendo a molduraria como algo complexo, como algo histórico e como algo de extrema relevância no contexto atual do segmento de quadros e molduras. Então, vamos lá, gente, vamos chamar o professor Paulo, nosso moldureiro, para a gente iniciar, então,
o primeiro bloco, que é a importância histórica e atual da profissão de moldureiro e moldureira, tá? Vamos chamar o Paulo. Vamos lá. Segurem um pouquinho. Está convidado, vamos ver se ele aceita, né? Gente, aproveitando, coloquem de que cidade vocês são, se já são moldureiros. Boa noite, Paulo. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Chegou o nosso moldureiro, então, para iniciar esse debate. Vamos lá, vamos falar sobre quadro, né? Paulo, deixa eu perguntar para o pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, tá tudo É? tranquilo, tudo jóia. Uhum, Tá. tudo Então, bem. vamos lá. Paulo, a gente vai iniciar, então, o primeiro bloco, que é a discussão da importância histórica e atual da profissão de moldureiro, né? O pessoal aqui está colocando as cidades de onde eles estão falando. Eu vou fazer uma pergunta para ti, tá? E também vou fazer uma pergunta para as pessoas que nos ouvem. Ó, o pessoal do Rio Grande. Ok. Pessoal que nos ouve, se pudesse colocar nos comentários como vocês definiriam a profissão de moldureiro em uma só palavra. Enquanto vocês colocam aí, eu vou perguntar para o Paulo, tá? Paulo, dentro da tua vivência, né, de 10 anos envolvido na molduraria, o que é para ti ser moldureiro? Vanessa, ser moldureiro eu vejo como um misto de profissões, né? Porque ser moldureiro você precisa ser um pouco artesão, você precisa ser um pouco marceneiro, né? Você precisa ser um pouco vidraceiro, né? Então, assim, eu estou nesse segmento, como você falou, há mais ou menos uns 10 anos, e desde o primeiro momento que eu entrei, eu fiquei encantado com a coisa, tá? Eu fiquei deslumbrado, justamente porque a profissão, ela te possibilita essa coisa da criatividade, né? De botar para fora essa coisa da criatividade, de desenvolver isso, tá? Então, eu acho assim, o moldureiro, acima de tudo, ele é um artista, tá? Por que um artista? Porque na grande maioria das vezes ele pega a ideia de alguém, né? De um cliente ou de um decorador, de um cliente, né? E transforma aquilo numa realidade, né? Então, assim, eu acho que ser moldureiro é ser um pouco artista, sabe? Perfeito. Ser aí uma pessoa que está direcionada no segmento, que está voltada com a ideia do artesão, né? É um misto, não tem como definir, assim, você querer definir diretamente, porque a profissão, ela exige de você muitas tarefas, né? E aí você acaba sendo um multifuncional, né? Porque são várias profissões embutidas numa só. Eu Perfeito. vejo dessa maneira. Claro. Paulo, algumas pessoas colocaram aqui, alguns já que são moldureiros há 20 anos. O Wilson acabou de Sim. colocar, né? Então, eles colocaram arte, precisão, capricho, arte mais uma vez. E agora, como eu vou cuidar da parte histórica da profissão de moldureiro, isso que o Paulo falou, vocês olham que interessante. Ele nos coloca que o moldureiro é um pouquinho de cada profissão, né? Então, quando a moldura se difundiu de fato, foi a partir do ano de 1400. E as molduras eram obras de arte caras e que levavam muito tempo para serem produzidas. Eram encomendadas muitas vezes pelo alto clero, por nobres. E não era um moldureiro só que fazia a moldura, sabe, Paulo? Eu até trouxe aqui para o pessoal que a gente ministra essa aula. Participavam entalhadores, escultores, marceneiros, carpinteiros, torneiros, douradores e estofadores. Então, moldureiros que nos ouvem ou futuros moldureiros, os processos que vocês fazem hoje é a réplica do que se fazia há 500, 600 anos, né? Porque hoje tem
precisa quem corte a moldura, quem grampeie a moldura, né? Quem faça o acabamento da moldura. Então, isso nos demonstra que continua sendo um trabalho eminentemente artesanal do ponto de vista histórico. Né, Paulo? Isso corrobora com a tua fala, de que é um misto de Exatamente. profissões, né? Exatamente. É uma junção, né? Porque na grande maioria, os moldureiros, a estrutura normalmente não é uma estrutura muito grande. É uma estrutura compacta. Por carência até de mão de obra, ou não sei definir por qual razão exatamente, ou talvez até porque seja muito manual, muito artesanal, a grande maioria dos moldureiros são estruturas pequenas. E aí requer muita criatividade de uma, duas pessoas para fazer essa composição. Então, como eu disse, você tem que ter um pouco de marceneiro, você tem que ter um pouco de vidraceiro, né? Para juntar todas essas tarefas e poder apresentar um produto, né? Um produto bacana, um produto bom, bem feito, com qualidade, né? Porque de nada adianta você tem conhecimento de corte de madeira, mas você não tem conhecimento de cortar vidro, por exemplo, né? Que já não é uma tarefa tão simples assim. Então, Exatamente. junta nessa mesma profissão, junta várias outras para que a gente tenha o resultado que é o quadro, né? Uhum, Então, e por isso eu defino dessa maneira, eu defino que é um misto, tá? uhum, Ser moldureiro é um uhum, misto de profissões, né? uhum. Ô, Paulo, na tua concepção, por que é importante formar moldureiros conscientes do seu papel, né? No resultado do quadro, da obra de arte? Por que é importante qualificar esse segmento? Né? Por que a Universidade da Moldura ela assumiu esse desafio, assumiu esse papel? Sabe, Vanessa, assim, ó, para te responder isso, eu preciso dizer o seguinte. Lá atrás, quando eu trabalhava como representante, que eu visitava moldureiros, né? A, a gente percebeu a dificuldade de mão de obra, né? Justamente porque ela engloba esse um todo, né? E eu acredito que ainda hoje, a grande maioria dos moldureiros, quando vai contratar alguém, eles têm uma dificuldade tremenda de encontrar alguém que já conheça o ofício, ou que tenha uma noção básica do que é o ofício, né? Eu vivi essas situações já. Você contrata uma pessoa, ela pode até desempenhar muito bem um papel, né? Mas as outras etapas, né? Vai lá, daqui a pouco tu contrata alguém, ela aprende muito bem a cortar, entende de medida, tudo certinho. Mas e as outras etapas? Então, a universidade, ela chegou justamente para começar a formar esse tipo de mão de obra, né? Dar um ponto de partida para essas pessoas, dar um suporte, não só para quem já está, não só para quem quer entrar no mercado, no segmento, mas também para quem já está nesse segmento e tem dificuldade de encontrar a mão de obra. Por quê? É uma profissão sensacional. Eu sou suspeito para falar porque assim, eu vivo um romance com a profissão, com o trabalho, tu entendeu? Eu gosto muito do que eu faço, né? Então assim, mas a gente via que faltava essa coisa de alguém dar esse passo inicial, mostrar para as pessoas em detalhes, sabe? Então assim, hoje o que a gente faz lá na universidade, o que a gente mostra para as pessoas é justamente esse processo, é o passo a passo desse processo, o entendimento das medidas. Por que essa medida? Sabe? Por que a gente escolhe fazer dessa maneira? A questão de aproveitamento. Enfim, toda a parte que envolve esse processo de fabricação. Né? A colagem da gravura, a disposição do quadro, a questão dos penduradores, como pendurar. Quer dizer, pode não parecer, para quem está olhando de fora, pode parecer assim uma coisa muito simples, né? Muito comum de se fazer. Mas a partir do momento que você entra nesse segmento e que você começa a viver o dia a dia, e essas pessoas que vêm fazer o curso com nós, que vêm fazer essa aula prática com nós, elas percebem logo isso. Só parece ser simples,
Na verdade, é bem complexo, né? Então, assim, não é impossível, não é isso que eu quero dizer. É possível desde que, lógico, a gente queira, né, esteja predisposto a isso. Mas, assim, é bem complexo. A profissão, ela exige bastante. Muita concentração, muita atenção, responsabilidade, né, comprometimento. Porque, afinal de contas, como eu falei antes, você está transformando em realidade o desejo de alguém. Né? Às vezes eu passo por isso, situações, pessoas que viajam, têm a oportunidade de viajar, traz uma obra de fora e daqui a pouco entrega na tua mão para te transformar num quadro. Então olha o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem de pegar aquela peça tão importante para aquela pessoa, né? E transformar num quadro para pôr na parede dela, para decorar. Aquelas pessoas que têm aquela, sei lá, aquela lembrança, né, de um parente querido, de alguém lá do passado, né? Então olha o tamanho do compromisso que você tem de pegar isso e transformar, né? Colocar dentro do quadro, de fazer, dar a resposta para essa pessoa naquilo que ela quer. Né? Então, Perfeito. assim, e isso envolve muito do querer fazer, né? De você aprender os processos e de você querer fazer bem feito, né? Entregar um serviço legal. Aproveitando essa tua fala importantíssima, Paula, alguns comentários aqui importantes, né? O Kleber Zanotto nos dando os parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Kleber. Ficamos muito felizes. O Wilson falando algo importante aqui, que as pessoas novas, ou elas não estão preparadas para o ofício da molduraria, ou elas não querem. E aí eu já vou comentar isso e já te fazer mais uma pergunta, porque nós já tivemos alunos de 20 anos, amanhã teremos um aluno de 17 anos, na turma que chega amanhã de manhã, e já emendo a pergunta próxima, Paulo. Como instrutor hoje da universidade, qual é a principal dificuldade que você percebeu em todos, se é que existe uma dificuldade maior nos alunos que vieram até hoje? Você conseguiu identificar isso? Vanessa, é assim, o que a gente percebe, eu percebo claramente é o seguinte, as pessoas quando elas vêm, até porque a grande maioria das pessoas que vieram fazer o curso com nós, são pessoas que elas ainda não estavam no segmento e querem entrar no segmento, né? Então eu percebo que as pessoas vêm com uma ideia que é tudo muito fácil, certo? Então, desde o primeiro momento, quando elas chegam e que a gente apresenta a ideia de produto que nós queremos, que no caso a gente apresenta como produto final, né, o produto pronto, e passa para eles a ideia de que nós queremos chegar nesse produto no final desses 2 dias de trabalho. Né? Então, a partir dali, eles já começam a perceber que não é tão simples. Então, eu percebo o seguinte, concentração total de todo mundo. Porque eles já veem que não é vou fazer, entendeu? Então começa por ali. E a dificuldade maior que eu sinto assim neles, que eu percebo neles, é que, como eu sempre falo, precisa ter muita criatividade. Para fazer... Eu sei que hoje existe no mercado um segmento muito... A moldura que está em alta hoje no mercado é a moldura clean, né? Mais contemporânea, mais lisa. Ela não exige tanto trabalho em cima dela, né? Ela já vem, vamos dizer assim, meio pronta. Mas, assim, precisa ter disposição, precisa ter criatividade. E eu percebo que, às vezes, essas pessoas, elas não vêm com essa ideia. Então, quando elas se deparam quando a gente começa os processos de corte, de explicação, e aí elas começam a perceber, né? Então, assim, eu vejo que de todos até hoje, a gente foi muito feliz. Todos que vieram tinham muita determinação, tinham realmente muita vontade de fazer e superaram todos os obstáculos, né? Então, eu acho assim, a dificuldade maior é essa coisa da criatividade, sabe? É do jeitinho, porque
cada etapa ela requer um pouquinho de manha, de malícia, né? Cada etapa. Não é só chegar lá e cortar, não é só chegar lá e grampear. Então a gente consegue passar todos esses passos e mostrar todos eles e no final consegue ter um resultado bem bacana, sabe? Então, assim, a dificuldade a gente acaba diluindo ela, tu entendeu? Eu vejo que assim, o maior desafio, eu não vou nem falar dificuldade, vamos falar desafio. O maior desafio dessas pessoas é elas perceberem, sentirem a necessidade de ter criatividade naquilo que elas vão fazer. Tá? Não sei Ótimo, Paulo. se eu consegui deixar claro o Claro, pensamento. está perfeito. Deixa eu responder aqui algumas coisas, né? O Kleber coloca exatamente isso: atenção, cumprimento e poder embelezar sua obra em algo que vai valorizar muito na obra final, né? A importância, então, do valor afetivo do quadro. O Renato Gomes Paixão, esse ofício precisa realmente amar o que se faz, né? O amor à profissão. O Jason Michael, muito bom, sou do Rio de Janeiro, sou designer, gráfico, trabalho com quadros e quero me especializar. Conte conosco se precisar de qualquer apoio, tá? Pode nos chamar amanhã que a gente te explica tudo. E é isso, né? O Wellington Machado, parabéns aos envolvidos, moldureiros antigos estavam chegando ao fim da carreira profissional. O conhecimento deve ser passado para os mais novos. Professor Paulo pode confirmar muitos jovens chegando na universidade, né, Paulo? Eu ouso dizer Exatamente. a maioria, né? Exatamente. E um detalhe que eu quero frisar é assim, muita gente que nos procura, né, que vem, faz o curso com nós, eles até chegam com uma ideia de fazer o quadro do momento, né? Eles chegam com essa ideia realmente que fazer o quadro é fazer o quadro do momento. E aí, no final, eles percebem que... A gente percebe que eles saem com outra visão do negócio. Assim, é uma experiência que a gente vive com eles aqui, porque, assim, tem o quadro do momento, mas eles... Óbvio que na molduraria a gente tem outros trabalhos, né? Então, eles percebem que eles podem ir muito além. E que é muito mais apaixonante fazer quadro do que o quadro que hoje é a moda, né? Então a gente percebe isso neles, inclusive os jovens, né? Que, apesar de que todas as pessoas que vieram, 90% são jovens mesmo, né? São, como você falou, pessoas de 20, agora tem um rapaz de 17 anos que está vindo aí. Então, assim, com certeza a primeira profissão dele, né? É o primeiro direcionamento dele para profissional, né? Então, a gente vê como é importante isso, dar essa continuidade, né? E isso não é só do nosso segmento, né? Isso é uma coisa que a gente vê em todos os segmentos. A questão mão de obra hoje é uma dificuldade para muitos segmentos, né? Falta um pouco das pessoas se dispor a fazer isso e falta também os profissionais abrirem a porta e começar a dividir esse conhecimento, né? Passar isso para frente. Porque não tem mais lógica. Eu acho que a gente já passou esse período de guardar a informação. Né? A gente hoje está vivendo um período de compartilhar isso. Né? E essa experiência que a gente está vivendo aí com a universidade deixa muito claro isso. O quanto é gratificante a gente compartilhar isso com as pessoas. Para mim, para minha esposa que está junto comigo no curso, que também tem a parte dela no processo, né? Eu digo para vocês assim, ó, depois de passar 2 dias com a gente ali, nós temos situações assim de, poxa vida, lá no final fica difícil a gente se despedir, tá? Porque realmente é muito gratificante. As pessoas vêm, se entregam para aquilo que a gente está fazendo e assim, olha, tem turmas aí que foi difícil a gente dizer tchau. Foi difícil, sim. Né? Porque isso vai ao encontro, pessoal, da proposta pedagógica da universidade. A gente entende que o ensino ele só existe quando ele é acolhedor. A educação só existe
quando ela tem amor. Então, cada aluno para nós, ele não é um cliente, ele é um aluno, né? É uma situação que você precisa entender que aquela pessoa está buscando conhecimento e a gente entrega tudo para esse aluno, né, Paulo? Exatamente. Mas voltando ao tema, a gente vai entrar numa questão extremamente importante que você colocou, e a gente tinha na nossa pauta também, que discute a profissão e que também foi o norte para a universidade. A gente sempre comenta aqui, não adianta ensinar a montar os 2, 3 quadros do momento, né? A universidade, Exato. a Fundação Fundamental em Molduraria, e aí eu vou falar um pouquinho da parte histórica bem rápido, ela quer que o aluno compreenda os fundamentos da molduraria para que ele possa depois, como o professor bem colocou, saber fazer os outros tipos de composições de quadros que não estão na modinha em 2022, mas é bem provável que seja nos próximos anos. Por quê? Quem é aluno da história, quem é aluno da universidade já participou da aula da história da moldura. E o que esses alunos viram, tá? Desde Egito e Grécia até esse dia de hoje que nós estamos aqui, as tendências foram e voltaram, né, Paulo? Tinha lá as Exatamente. molduras francesas, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, modelo regência, que fugiam totalmente das bordas e, de repente, o mundo entendeu que aquilo era exagero e voltou com a moldura retina lá do período greco-romano, lá na Grécia, lá atrás, né? Então, o que a gente está discutindo aqui? O moldureiro, ele precisa entender todo esse contexto. Ser moldureiro não é aprender a moldura caixa e achar que é o quadro momento que vai ficar rico e amanhã tchau, né, Paulo? Então, a pergunta que eu Exato. faço é a seguinte, tá? Nós tínhamos na Universidade da Moldura que os ciclos históricos e artísticos, ao longo da humanidade, eles se intercalaram, tá? Por que, então, que é importante, nas aulas que vocês ministram ali, trabalhar 9 tipos de perfis diferentes e não somente os que são tendência no momento? A ideia é a seguinte, é que as pessoas que vêm fazer o curso, elas precisam também entender, como você falou, a moda do momento é esse quadro, o perfil caixa, perfil liso, né? O contemporâneo, né? Beleza, é a moda do momento, mas eu faço uma ressalva, eu tenho certeza absoluta que ainda tem hoje, nesse momento que nós estamos vivendo agora, tem muito moldureiro comprando moldura pesada, dourada, larga. Entende? Tem muito moldureiro aí que está à parte desse segmento, dessa moda que está aí. Entendeu? Porque quando a gente fala moldureiro, molduraria, a gente vai lá, como eu falei, no artesanato, entendeu? Naquela composição, decoração diferenciada. Então, o segmento, ele não pode ser só levado e considerado pelos quadros que nós estamos fazendo hoje, né? Por essa onda que existe hoje. Vocês, como empresa, como Roberto Molduras, os perfis dourados e os perfis largos, eles continuam vendendo, não continuam? Com certeza. Provavelmente os perfis caixa estão vendendo mais, por ser do momento, né? Mas os perfis largos, os dourados, os pesados, olha aí, eu fiz trabalhos essa semana. Eu entreguei, hoje nós entregamos trabalhos de decorador com perfil, com montagem de perfil, sabe, com composição. Coisa que a gente não vê nessa moda de agora, né? Então, assim, como eu imagino, eu vejo que hoje a gente está vivendo um período de moda, né? Isso é um ciclo. Esse ciclo ele vai se fechar, logo aí na frente ele vai se fechar. Como todos os ciclos que a gente vê no segmento, vê decoração. O móvel era assim, agora já é assim. A cor era essa, agora é aquela. Então isso tudo vai se mudando, né? E aí quando a gente começa o curso, o fundamental,
A gente já gosta de mostrar outros perfis para que essas pessoas comecem a entender e ver que o quadro ele não se resume ao perfil caixa. Ele está vivendo esse momento. A tela Canvas está vivendo esse momento. Certo? Até um ano atrás, a gente pouco ouvia falar em tela Canvas. Uhum. A tela Canvas que tinha no mercado era o que os artistas pintavam. Não eram as telas pintadas. Sim. Hoje nós estamos vivendo uma fase de tela impressa. Legal, está vendendo, está girando. Mas o moldureiro, o moldureiro de profissão, ele precisa ter conhecimento de todos os segmentos. Porque se ele estiver só fazendo moldura caixa e cair para ele um outro serviço e ele não puder fazer, e aí? Quem hoje pode dizer assim, não, isso aqui eu não vou fazer? Entendeu? Então, assim, por isso, o fundamental que a gente faz, ele já começa a dar uma pincelada, né? Ele já começa a fazer um preparo para aquilo que vem logo em seguida, né? Que é a nossa proposta de seguir adiante com essa instrução, não é? Perfeito, Paulo. No teu entendimento, então, o moldureiro necessita dominar amplos tipos e perfis, ambas técnicas variadas, técnicas diversas, isso. Né? Porque ele vai precisar acompanhar, né, os movimentos artísticos, os movimentos da sociedade. Então, por isso que a gente não pode achar que, ou até apregoar isso, de que eu vou te ensinar a fazer um quadrinho simples e você vai estar formado, maravilha, aplausos, você já é um moldureiro profissional. Isso não pode ser feito. Não. Olha, só para te ter uma ideia, Vanessa, na semana que passou, depois de mais de 1 ano e meio, eu comprei vidro anti-reflexo. Tá? Isso já é um sinal, tá? Isso já é um sinal de que as coisas começam a mudar. Porque até então ninguém mais queria ouvir falar de vidro anti-reflexo. Certo? Não, é brilho, é vidro incolor, é vidro incolor. Agora, então assim, claro, é um trabalho. Eu entendo, eu consigo separar isso. Né? Eu sei que é um trabalho. Mas eu quero dizer assim, eu passei 1 ano e meio sem comprar vidro anti-reflexo. Então agora a gente já começa a ver... e se eu não estou preparado para fazer esse trabalho, eu perdi trabalho. Certo? Então assim... É aí que eu quero chegar. O moldureiro, esse pessoal que começou agora, né? E que tá nessa onda do quadro, tá surfando nessa onda do quadro slim, né? Da moldura caixa, da moldura lisa, eles precisam entender que esse ciclo vai se fechar e quem abrir uma molduraria pode ser que tenha muito serviço disso, mas daqui a pouco vai pintar um outro serviço. Né? E ele vai ter que estar preparado para esse segmento. Ele vai ter que se preparar e tem que estar pronto, porque quando o cliente dele chegar, ele não pode mais arriscar. Claro. Né? Ele não pode pegar a obra do cliente que tem aquele valor afetivo, né? E fazer qualquer coisa. Né? Então, assim, ele tem que estar preparado para esse momento. Essa é a nossa proposta. E que talvez não só a nossa proposta, mas numa discussão aberta aqui, a importância da profissão na atualidade, né, Paulo? Exato, exatamente. Esse entendimento, como o pessoal está comentando aqui, é histórico mesmo, né? A molduraria é um ofício secular e que ela sempre envolveu vários processos complexos, artísticos e que exigem um acabamento de excelência. Eu acho que a discussão hoje ela versa muito sobre a necessidade da gente não banalizar a profissão, né? Exatamente. Não é dizer que ela é impossível, como você bem colocou, mas muito cuidado para não banalizar, porque a molduraria ela é muito além do que montar uma moldura reta, né? Ela é muito além disso. É porque assim, vários fatores combinaram para que hoje a gente estivesse fazendo esse tipo de quadro. Nessa quantidade que está sendo produzido. Olha, para quem é moldureiro e como nós aqui entramos nas redes sociais aí a partir do período da pandemia, quantos novos nomes e empresas surgiram no segmento? Né? Então, assim, mas quantos desses veem o quadro
só como esse quadro que hoje está em alta. Eles estão prontos para preparar 500, 1000 peças por semana, por dia. Né? Estão prontos para produzir isso. Mas, gente, e quando passar esse ciclo? E quando a gente voltar de novo a fazer um quadro elaborado, onde você precisa juntar 2, 3 molduras para fazer uma composição, vazar um passepartout, sabe? Fazer uma montagem com um fio dourado embaixo, um recuo de imagem. Então é isso, eu acho assim, a gente precisa agora começar a olhar para esse, sabe? Para esse além, porque ele está ali. É um segmento, para quem é moldureiro sabe que isso nunca parou. Diminuiu sim, mas isso nunca parou. A gente faz hall de prédio aqui ainda hoje, com muita moldura dourada, com muito espelho, com sobreposição. Se faz até hoje. Talvez não com aquela intensidade toda que a gente fazia tempos atrás, né? Mas ainda hoje se faz muito. E como eu falei, aos poucos as pessoas começam a mudar o estilo de decoração, né? As tonalidades de decoração. E aí começa a entrar o dourado de novo. Uhum. Né? Como era o preto e branco, como foi o colorido, começa a voltar o dourado. Então, sabe, e nós, no nosso segmento, a gente precisa estar pronto para esse momento. Né? E quando tu menos espera, essa transformação acontece. O mercado é assim, né? Claro, por isso que a gente está aqui justamente colocando essa questão, trazendo à Exato. tona essa preocupação até, né, Paulo? Vamos dar uma olhada Exatamente. aqui nas perguntas do pessoal, que é muita coisa, eu tenho medo que a gente esqueça aqui. Vamos lá. Renato Gomes Paixão, né? A diversidade está diretamente ligada à gama de arquitetos que nos relacionamos, necessidades diferentes, estilos diferentes, Exato. né? Ó, nosso aluno aqui, Silvana e Samuel, da 3. Olha, alunos que já estão montando seu negócio, pessoal, sigam a 3 Quadros e olhem que coisas lindas que eles já estão fazendo. Ó, colocaram o seguinte, esses dias fui no estúdio de tatuagem, super moderno, e tinha uma moldura dourada no estilo clássico. Eu amei o contraste. Parabéns, criatividade, né? Sair da Exatamente. caixa, né, Paulo? Exatamente. Vamos lá. Ó, a própria Universidade da Moldura, a nossa equipe lá, é necessário conhecer o passado para construir o futuro. Sempre valorizar essa questão do que a história nos traz, né? Muito bom. A Biba, uma coisa é montar uma moldura, outra coisa é a composição. Né? Exato. Kleber Zanotto, eu acho que quem tem loja de foto tem muito mais serviço ou opções para ofertar para os clientes. Interessante, claro. Também. O Wilson diz o seguinte, o vidro antirreflexo, ele é aceito de uma forma mais regionalizada, Paulo. No entendimento Sim. dele, algumas regiões optam e outras não, né? O Kleber, para quem trabalha com foto, o vidro antirreflexo é top, pois não vai grudar com a fotografia, né? Isso. O Júlio, o moldureiro precisa estar preparado para qualquer situação, não apenas para a tendência. Isso aí. E vamos lá. Jorge Branco, Roberto, simplesmente a melhor. Aí nós vamos ficar envergonhados, né, Paulo? Exato. Não exagera, Jorge. Obrigada, viu? O Jarbas Parra, vamos lá. Boa noite. Antigamente, os artistas de pintura em tela, né, levavam suas telas para os moldureiros. Atualmente, com o avanço da tecnologia, não é só aprender a cortar molduras, vidros, né? A coisa vai muito além. Jarbas, o fundador da Roberti, começou a Roberti Molduras, fabricando moldura para quem fazia pintura em telas. E fazia tudo, fazia o trabalho de carpinteiro, de marceneiro, de pintura, fazia tudo sozinho. Assim que começou a Roberti, tá? Com uma pessoa só, fundador Vigílio. E ele acrescenta, o artista moldureiro necessita atualizar, precisa aprender sobre tratamento de imagem, banco de imagem, impressão, enfim, hoje tem essa parte da impressão também que é bem complexa, né, Paulo? Trabalhos muito Exato. diferenciados. Também né? O é. Júlio está elogiando, por isso que ele é o professor. O Jarbas está perguntando aqui qual a ideia de vocês sobre essa questão. Eu acho que ele fala essa questão de precisar entender também sobre a impressão, né, Paulo? Poderia Exato. falar um pouquinho a questão da profissão de moldureiro, precisando também dominar um pouco essa parte de impressão.
como ele bem colocou, antigamente tu recebia a tela pronta, né? Exato, exato, o que que acontece, assim, que a gente percebeu, né, o pessoal que vem para o curso, né, os alunos que vêm, eles já têm uma ideia, porque hoje na nossa molduraria, a gente faz da impressão a instalação, eu gosto de dizer, né? Então, assim, o legal é que a gente consegue dar uma pincelada de tudo um pouquinho para esse pessoal, né? Eu mesmo, a gente teve que se reinventar um pouco para acompanhar um pouco mais o mercado, né? Então eu hoje faço as minhas impressões, coisa que a gente há tempos atrás era limitado a comprar uma imagem que eventualmente passava alguém vendendo imagens, né? Eu mesmo vendia imagens quando representante de molduras. Então assim, a gente se limitava ao tamanho do quadro, a uma série de situações, né? As tonalidades da imagem, porque ela já vinha pronta e você não tinha acesso a tudo isso. Hoje, eu já tenho a impressora, então hoje eu já consigo fazer, quem faz esse trabalho não sou eu, é o meu filho que faz, mas assim, eu já consigo oferecer para o meu cliente no tamanho que ele quer, na tonalidade que ele quer, né? Então a gente precisou evoluir isso, precisou acompanhar isso, né? Na verdade, eu já tenho a questão da impressão, a gente já tem há pelo menos uns 4 anos que a gente trabalha isso, sabe? Para não ter essa dependência de você ter que correr num terceiro e depender que alguém vá fazer esse trabalho para você, né? Então, assim, a gente passou por esse período também, enfrentou essa dificuldade, mas graças a Deus passamos. Hoje nós somos suficientes, né? A gente já faz da impressão até o final. Então eu acho assim, a gente precisa entender um pouco, como eu falei lá atrás, a gente precisa entender não fazer o quadro como um todo, não só cortar, não só grampear, né? Tu precisa, muitas vezes tu vai atender um decorador, a questão de tamanho do quadro, a proporcionalidade do quadro na parede, né? O espaço, associar o conhecimento que a gente tem com a necessidade que ele tem, né? A imagem. Acontece muito, às vezes as pessoas querem uma determinada imagem, a imagem não dá proporção no tamanho do quadro. Trabalhar isso, né? Fazer isso encaixar. Para quem trabalha com foto sabe muito bem, a gente tinha ali 4 tamanhos pré-determinados, né? 10 por 15, 13 por 18, 20 por 21, Sim. 15 por 21, né? 20 por 30. 20 por 25, 20 por 30, né? 21 por 30, né? Sim. Então, assim, e quem hoje está trabalhando com foto sabe que não é mais assim. Entendeu? Hoje a pessoa diz o tamanho que ela quer a foto. E se você não estiver preparado para isso, ela vai em quem estiver. Uhum. Né? É a mesma nossa situação, a nossa situação moldureiro. Se você não estiver preparado para fazer o quadro elaborado, ele vai fazer em outro lugar, porque ele quer o quadro elaborado. Né? O teu cliente, quando ele vem com o decorador, principalmente, quando ele vem com a ideia que ele quer aquilo, ele quer aquilo. Uhum. Né? E se tu não está preparado para fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar quem esteja. Paulo, antes a gente vai já chamar 2 alunos, porque até agora a gente falou um pouquinho da nossa visão, e a gente vai ouvir qual era a visão deles a respeito da profissão e como é agora, né? Aline deles, preparem-se. Mas antes de você responder a pergunta do Jarbas, que ele diz o seguinte: as moldurarias precisam ter qual modelo de impressora e se isso de alguma forma é abordado na nossa formação, né? Ali no curso, né, Paulo? A gente, é legal falar que a gente ensina técnicas de colagem até manual também, para quem não tem o equipamento, exatamente, né? Exato. Assim, ó, o legal do curso, né, que eu gosto de falar para o pessoal, e é a nossa porta de entrada, vamos dizer assim, quando eles vêm para a molduraria, é que assim, a gente apresenta para eles um produto que nós consideramos um produto top de linha, vamos dizer assim. Tá? Nós procuramos usar o que de melhor nós encontramos de matéria-prima no mercado para fabricar esse quadro. Perfeito. E aí agregamos a isso a nossa experiência e a nossa disposição de fazer um quadro
bem feito, né? Bem acabado. O que eu quero dizer? Foam board, né? Eu tenho uma impressora Fine Art, tá? Então a gente faz impressão em tinta mineral. Não estou dizendo que tenha que ser dessa maneira. Eu quero deixar claro que assim, a gente se propôs a fazer esse produto, né? E o pessoal que vem para o curso, eles têm conhecimento disso. Eles veem que isso, e até porque eu não tenho uma estrutura tão, né? Eu tenho uma estrutura bem modesta. Mas assim, eles percebem que é possível você ter uma estrutura que faça um quadro legal, né? Que tenha um quadro que seja competitivo no mercado, tá? E que você possa oferecer qualidade, certo? Porque quando a gente fala em impressão, tem muitas situações de impressão hoje no mercado. Mas quando você entrar num alto padrão, aí você começa a ver a escolha do equipamento, o tipo de produto que você faz, né? E eu considero que esse é o segmento do moldureiro. Entendeu? Porque, como eu disse, o moldureiro ele tem que estar pronto para atender à demanda. Ele precisa estar ali à disposição para esse tipo de produto. Porque ele não produz em série, ele produz individual. Né? Então ele tem que estar pronto para fazer algo bacana. Dali para baixo, pode, não que não possa fazer, pode fazer, mas ele tem que estar pronto mesmo para fazer algo legal. Né? Para entrar no mercado e poder concorrer, poder tá ali frente a frente, seja com quem for, entendeu? Pode ser um grande fabricante, como pode ser um outro do mesmo porte dele, né? E Paulo, eu acho que a gente já pode entrando então no segundo bloco, depois a gente vai intercalando, que é apresentar melhor o que é a formação fundamental em molduraria, sempre conectando com o tema da nossa live, que é a importância da profissão, né? Mas já que também o pessoal está perguntando, falar um pouquinho quem é o público-alvo, né? E como que é a dinâmica ali da formação, bem rapidamente, porque a gente já vai chamar os alunos para também saber a opinião deles. Então, falar um pouquinho assim de como é a formação fundamental, bem rapidamente, para a gente poder chamar os alunos, tá? Então, assim, a formação, ela é para todas as pessoas que têm a disposição de querer entrar nesse segmento. Ponto. Independente da sua profissão atual, né? Ela vai chegar ali e a gente se propôs desde o primeiro momento o seguinte: todos que passaram por ali fabricaram o seu quadro. Então eu acho que aí eu consigo resumir o que a gente passa para essas pessoas, certo? Essas pessoas passam todos os processos, desde corte. O único processo que eu não permito, vamos dizer assim, que eu faço, é o processo de cortar o vidro. Mas já passaram a pessoa que vai ser chamada aqui, a Aline mesmo, mulheres, cortando moldura, né? Aprendendo a grampear moldura. Então, assim, todas as pessoas que fizeram o curso com nós, a proposta é essa. Você vai fabricar um quadro. As pessoas saem dali com um quadro que elas levam junto, que elas fabricaram. Então, assim, não é nada teórico, é prático. Né? Eles fazem todos os processos, do corte ao acabamento do quadro. Tudo que envolve a fabricação desse quadro básico, né? Que é esse fundamental, né? Essas pessoas, elas fazem todas as etapas. Paulo, importante ressaltar que, como a gente já mencionou no início, para quem não ouviu ainda, a nossa preocupação com o ofício da molduraria, né? A profissão molduraria. Então, a gente trabalha muito os fundamentos, as diferentes complexidades, né? Os alunos, eles vão grampear a moldura clássica, a minimalista, a alta, a baixa, a média, a com design regular, né? Fala um pouquinho sobre isso, para eles também entenderem a complexidade, né? A gente tem ali, se eu não me engano, a gente tem 10 modelos de molduras bem distintas umas das outras, né? Então a gente mostra
Eu gosto de dizer assim, eu gosto de falar que a gente mostra as dificuldades de cada etapa em cada perfil desses. Porque você cortar uma moldura caixa é uma coisa, mas você cortar uma moldura larga, com gesso, com dourado, é outra coisa. Né? É outra explicação, é outro trabalho. Então é isso que a gente faz. A gente pega molduras que exijam grampo 5, grampo 7, grampo 10, 12 e 15. E cada uma dessas, elas vão entender que precisa de uma regulagem diferente na hora de grampear. Né? O corte é feito de uma maneira diferente. O corte é igual, porém, no processo a gente percebe que precisa ter cuidados diferentes com um item ou com o outro. Né? Então as pessoas, elas, como eu disse, elas fazem um quadro, lógico que é o quadro, esse quadro caixa, né? Mas elas têm um pouco de cada um desses outras molduras, elas conseguem entender um pouco da dificuldade de cada uma dessas molduras, né? Da complexidade de cada uma delas. O que, na tua opinião, Paulo, o aluno da Universidade da Moldura, e por consequência todo moldureiro que se preze, o que ele não pode abrir mão de nenhuma forma? O que tu transmite para os alunos e que também você falaria compartilhando a tua opinião também com outros moldureiros? O que para ti é, assim, essencial? Eu diria, Vanessa, que a gente precisa, para que você tenha o resultado que você precisa ter como moldureiro, é essencial que você goste muito daquilo que você vai fazer. Certo? Porque, como eu disse, envolve muitas profissões dentro de uma profissão só. Tá? Então, assim, não adianta tu ser um bom cortador de moldura e tu... mas eu não gosto de cortar vidro, eu não gosto de grampeado. Desculpa, mas se tu não gosta, tu não vai conseguir fazer bem feito. Então, é essencial que a pessoa, quando ela chegue ali, ela tenha essa determinação e esse querer fazer. Né? Para mim, isso é o essencial no segmento. Tá? É que você tenha a disposição de fazer, de se centrar, de focar para fazer bem feito, para ter o resultado. Né? Porque o mal feito, ele dá o mesmo trabalho do bem feito, né? Só que chegou na hora de comercializar ou de tu mostrar o teu produto, é sempre melhor tu mostrar o bem feito, né? Então, Claro. esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, é o que a gente, às vezes até a gente vai além disso, sabe? A gente se cobra muito isso, essa coisa da perfeição, do bem feito, do bem acabado, né? Uhum. Esse é o nosso foco, vamos dizer assim. A busca da perfeição naquilo Da que se faz. perfeição, exatamente. E fazer com amor, resumiria dessa forma. Tá. Eu falo, eu e a minha esposa, né, que estamos envolvidos nisso, a gente busca e se cobra muito isso, o tempo todo, sabe? Melhorar, fazer melhor, entregar um serviço que a pessoa não possa vir a te questionar depois. Porque não tem coisa pior do que você fazer um trabalho e ficar aquela vírgula, né, da pessoa ficar te questionando alguma coisa. Então, assim, nós temos como princípio do negócio, a gente entra para fazer bem feito. E as pessoas que fazem o curso com nós, elas percebem isso em todos os detalhes, em todos os momentos, né, do corte ao acabamento, da limpeza do vidro, dos mínimos detalhes. Perfeito. Vamos ver aqui, ó, Isabela Dona, somos um pouco de tudo, adoro. Eu vou de trás para frente para não esquecer ninguém, né? Vamos lá. As moldurarias precisam ter qual modelo de impressora? Tá aí a gente já respondeu. O Kleber Zanotto, já dei a dica para a Roberta fazer uma moldura que encaixe. Por exemplo, a pessoa quer com 2 vidros, para que não apareça o flex ou pregos. Vamos levar com carinho essa sua sugestão, tá, Kleber? Eu vou falar com o pessoal amanhã, tá? Obrigada. A Retrato também disse que sente falta. Então tá, gente, vamos melhorar então. Obrigada pela contribuição, tá? Isso é fantástico. Roberto Santos, moldura é uma área com muitos detalhes, só com o tempo que a gente consegue se aperfeiçoar.
atenção em tudo, ser detalhista, ser muitas coisas na formação de um quadro que tem que ter maldade e manha. É isso, né? É uma construção. É uma profissão que se constrói com o tempo, não existe passe de mágica. Somos um pouco de tudo. Ó, Marcelo, nosso aluno formado, o aprendizado e a prática levam à perfeição. Aprendi muito com o curso. Moras no nosso coração, sabes disso? Marcelo também, iniciando seu negócio, a realização de um sonho, né, Marcelo? Siga em frente, tá? Prazer tê-lo aqui. E é isso, pessoal. A gente tem bastante tema legal, mas agora nós vamos chamar, então, 2 alunos para entender deles como eles viam a profissão antes e como eles veem agora. Acho que isso é bem importante para não ficar só a nossa fala aqui, né? Vamos chamá-los então. Não saiam daí, pessoal. Vamos lá. Convidando o Denis. Vamos ver se o Denis entra. Olha o Denis aí. Opa! Opa! Denis, veja se não tem um risquinho em cima do vídeo. Ah, está aí. Entrou. Aí, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Já Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Paulo. Boa noite, Vanessa. Tudo jóia. Eu vou chamar a Aline também, tá, pessoal? Aí ficamos em 4. Bem-vindo, Denis. Prazer tê-lo aqui conosco. Isso é muito bom, uma satisfação enorme poder participar. Oi, Aline. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Gente, prazer Tudo imenso ótimo. recebê-los, tá? A fala de vocês talvez seja a mais importante dessa noite, porque eu sempre falo que quando a coisa é genuína, né? A gente precisa ouvir das pessoas que realmente participaram, não só o que a gente pensa, mas o que vocês pensam, né? Então, não sei se vocês estavam acompanhando já a live. Sim, estávamos. Né? Eu vou começar pelas mulheres, tá, Denis? Desculpa. Perfeito. Aline, então, seguindo esse tema nosso, né? A importância da profissão de moldureiro. Você não é da área, né? Não, da área não de sou. ciências exatas. E você veio para a formação em molduraria. E eu não. Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui gostaria muito de saber o que você imaginava que era molduraria antes de vir para cá e como é que a Aline enxerga a profissão hoje, sabe? De uma fala bem de coração, não precisa se preocupar com termos, bem o que você sentiu e o que você percebeu. Então, a gente abriu um negócio e o Denis falou assim, vamos embora, vamos abrir um negócio, vamos fazer quadro e vai ser fácil e a gente vai entrar nessa. E a gente pesquisou na internet antes como fazer, que hoje na internet tem como fazer tudo, né? As pessoas acham que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples, tá tudo lá e você vai aprender, o que não é a realidade, né? E a gente percebeu, depois que a gente comprou equipamento errado, a gente fez aquisições errôneas, a gente percebeu que não, que era necessário buscar o conhecimento para o entendimento. Eu fui meio assim, mais ou menos, assim, gente, eu vou só acompanhar o deles. Não vou fazer nada, vou só olhar. E quando chegou lá, foi totalmente diferente. Eu percebi que não era tão simples como muita gente acha, como é só olhar um vídeo na internet e pronto, tô sabendo, sou moldureiro. E não é isso. Não é tão simples assim. Não é impossível, mas não é tão simples assim. Nós percebemos que desde o quesito corte, ao grampear, ao acabamento, até chegar ao cliente, há muitos processos que precisam ser feito com zelo. Para que, como o mestre Paulo falou, para ter um resultado final, algo comerciável, né? Então eu percebi isso, que antes eu pensava que era algo simples
e que eu ia chegar, ia só olhar e não ia gostar do negócio, não ia fazer nada. Mas eu cheguei, eu cortei, eu fiz o corte, que é uma das partes que eu creio que é a mais difícil, né? Porque é necessário muita atenção, é Sim. necessário medidas e tudo mais, e isso é necessário que você tenha esse entendimento um pouco de medida, né? Não que o Paulo estava ali, eu acho que era uma questão que a gente ficou mais batendo na tecla foi essa, do corte, porque essa é a primícia de tudo. Porque se não tiver um corte bem feito, o resultado final não vai ser bom. Então, depois que eu tive todo esse processo, conheci todo mundo, que foi incrível, a parte teórica eu amei, porque eu amo estudar, amei a parte teórica, a história, a época barroca, dos Luís lá, né? A Cássia, tudo, amei a parte teórica, mas quando a gente foi para a prática, eu pensei assim, 2 dias a gente não vai conseguir aprender nada. E fiquei assim, meu Deus, e agora? Tenho que prestar atenção tudo, vamos chegar cedo, vamos fazer tudo de uma forma. E não, a gente não precisa desesperar, né? A gente chegou lá, teve muito conhecimento, muito aprendizado. O mestre Paulo e a Rose, muito paciente, nos explicava, nos fazia. Vamos lá, faz você. Vocês façam. E a gente grampeou milhares de moldura para fazer certo. A Rose muito paciente nos mostrando. E, sabe, foi uma coisa bem gostosa, porque realmente a gente teve muito conhecimento durante 2 dias, mas não foi só isso. A gente não precisa se preocupar em correr no conhecimento, porque a gente tem assessoria de vocês depois. E isso que foi muito Sim. legal, que eu achei muito válido, que essa assessoria que vocês nos dão depois, da gente ligar, ó, tenho dúvida, esqueci isso. Eu amo anotar, mas tem gente que gosta de prestar muita atenção. Então, ó, esqueci isso, como que faz? Tô fazendo errado. E aí vocês voltam lá e nos explica de novo. Então, hoje, a minha visão sobre a molduraria mudou totalmente. De algo fácil, algo simples, para realmente realização de sonhos de outras pessoas, né? E se você vai entregar um sonho, uma imagem, né, para uma pessoa com esse adorno, é necessário que você faça bem feito e que seja um trabalho que você possa dar um referencial para ele do porquê que está feito daquele jeito, o como que é cada moldura, qual quadro específico para cada lugar, e isso nós aprendemos muito na universidade e isso que a gente levou. Então, o conhecimento que eu tenho hoje é que realmente é uma coisa que não é fácil, mas é muito gratificante ver o resultado final e cada processo foi maravilhoso. O conhecimento, buscar ele é extremamente válido. O Aline, isso que você comentou da parte teórica, né? Que poucas pessoas podem até julgar. Para que eu vou aprender o que é rococó, barroco e renascimento, né? Mas assim, só ressaltando para o pessoal que a gente trabalha todos os tipos de molduras que existiram na história. Então, já que a gente está falando da profissão de moldureiro, os moldureiros eles tinham um papel tão relevante lá entre o ano de 1400 a 1850, que existem molduras com os nomes dos moldureiros, né? A moldura Sansovino, a moldura Salvatore Rosa, que era outro italiano, Carlo Maratta, a moldura Cassetta, que é a moldura italiana que todos nós trabalhamos e poucas pessoas sabem que ela se chama assim. A turma do Luís, né? As molduras francesas, Luís XIII, XIV, XV, XVI, que são perfis de molduras que muitos clientes da Roberta trabalham e que não sabem que elas têm esses nomes, que elas tiveram história. E tudo isso, depois vocês viram como é produzido, pegou-se o que era feito há séculos e se transformou no maquinário de hoje, que as indústrias de molduras fazem. E depois vocês pegaram todo esse conhecimento e o professor Paulo, lá na parte prática, conseguiu também intercalar tudo. Qual a dificuldade de montar moldura com gesso, né? E aqui não tem gesso. E o gesso já era usado lá no ano de 1600, 1400. Então, na verdade, eu acho que isso que você falou, Aline,
esse conhecimento integral, né? Isso te marcou também, de certa forma? Com certeza. Essa foi uma das partes também muito importante da teórica, do entendimento de como é feita a moldura. Porque eu posso explicar para o meu cliente o porquê da diferença de cada moldura, porque eu entendo agora, né, a produção dela, eu consigo explicar para ele, eu consigo explicar o processo que passa o gesso, eu consigo explicar o processo da PET, né, como que ela é usada, como que ela pode ser utilizada para ele. Eu posso explicar o porquê uma moldura é mais cara do que a outra, que passa por um processo mais extenso, um processo de mais processos, né? Então, cada material que nós conhecemos, o conhecer a fábrica, que por mais que tenha um maquinário, ainda é muito necessário o olhar humano, né? Perfeito. Que a gente vê ali todo mundo olhando praticamente numa lupinha, tá perfeita a moldura, é isso mesmo? E é legal ver isso porque esse conhecimento agrega ao nosso produto, porque eu tenho como argumentar o que é cada coisa, cada moldura para o meu cliente. Eu tenho esse conhecimento dessa produção. E isso, com certeza, agrega conhecimento para o meu cliente também. Perfeito, Aline. Obrigada, viu? Vamos lá para o Denis, né, Denis? Denis é da área de Estou aqui. comunicação visual, né? Isso, da área de comunicação visual. Denis tinha Trabalho um sonho, já. né, de empreender no ramo de Sim. molduras. Nos conte, por favor, como você imaginava isso? Quais foram as suas dificuldades? Como é que foi esse caminho até vir para a universidade, até conhecer um pouco mais da profissão? Como é que o Denis via a molduraria antes e como é que vê agora? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Aqui sim. Show. Perfeito. Eu, personalmente, eu vi o trabalho, sempre gostei da moldura, né? Tem alguns retratos aqui em casa, né, que já estavam moldurados. E sempre eu tive esse querer conhecer um pouco mais de moldura. E eu tentei arriscar, mas de uma forma errônea. Tentei arriscar não com profissionais excelentes. E nisso me trouxe alguns prejuízos, tá? Alguns prejuízos que eu não sabia, comprei equipamentos errados. E nisso eu fui atrás de conhecimento. Até que eu conheci a Universidade da Moldura. E quando eu estive aí e aprendi todo o processo, a minha visão mudou totalmente. Denis, eu quase desisti. Porque a dificuldade era muito grande. E ninguém falava para mim, é dessa forma, tem que ter essa atenção. Eu não tinha isso. Então, eu quase desisti. Foi na onde que a minha última saída foi, que eu estava na minha casa no final de semana, e vi um vídeo, né, falando sobre a Universidade da Moldura, na onde eu fui atrás desse conhecimento, né? Liguei para você pessoalmente, liguei lá na fábrica e tive esse primeiro contato. E nisso a gente nos organizamos até que a gente fomos até vocês. E quando a gente voltou, aquela chama que estava quase se apagando começou a queimar. E hoje, quando você vê o trabalho, fala, nossa, é diferente, é muito diferente. E hoje aconteceu algo muito especial. Hoje, por incrível que pareça, eu fui numa cidade próxima fazer um trabalho, e esse trabalho que eu fui fazer era dentro de uma exposição, na onde tinha todos os materiais, estava impresso em canvas. Eu falei, nossa, e foi uma troca de ideia muito gostosa. Acabei não conseguindo tirar foto porque estava muito corrido, né? Mas assim, isso agregou muito. Hoje eu vejo o trabalho com outros olhos. Falo, isso aqui é um canvas, olha a junção tá perfeita, olha, passaram a massinha, olha, isso aqui arrumaram só 2 grampos, o certo é 3, para poder fechar melhor. Será que eles arrumaram a cola certinha para depois não ficar soltando? Então, é diferente. E assim, então, hoje, para mim, né, a minha visão mudou. Estamos no processo, né, de finalizar a montagem da molduraria, né? Estamos num processo já de finalização, e eu vou ser muito grato de quando finalizar tudo, tirar uma foto, postar no Instagram, para vocês conhecerem. Mas, gente, é simples? Não é simples, não. Tem que ter uma dedicação muito grande. E com o conhecimento que a gente aprende aí com vocês, agrega muito, muito no nosso dia a dia, no nosso trabalho.
E eu sou muito grato por ter conhecido vocês, e essa oportunidade que estamos tendo aqui é única, de poder testemunhar a nossa história. Obrigada, Denis. Eu acho que o agradecimento é nosso, né? Porque é muito interessante e importante ouvir as pessoas que estavam do outro lado, né? Você até nos relatou que chegou a tentar montar quadros porque imaginava por vídeos que tinha visto que seria realmente algo simples, né? Sim, todos os dias quase eu via vídeo no YouTube, procurava e eu não sabia, gente. A gente olhando os vídeos, a gente acha que é simples, mas não é. Uma coisa, até para você grampear, tem a pressão certa da calibração da máquina, o corte não é da forma que tem que ser cortada, tem um jeito certo. Né? Não é simplesmente descer a serra e cortar, não é dessa forma. Para você fazer um chassi, para você esticar o canvas, tem que ser um quadro perfeito, uma junção perfeita. Aquela moldura, quando você monta o chassi, estica a tela, aí depois que você vai cortar a moldura baseada naquela medida, tem a forma, né, Paulo, de a gente fazer os cantos que eu não tinha A dobrinha. Confirmem para nós. Vocês aprenderam ou não a fazer a dobra de canvas mais discreta e perfeita? Olha, eu tentei mais. Na primeira eu não consegui, na segunda eu vi o vídeo, fui lá, aí ficou melhor. Até eu mandei o vídeo pro Paulo do quadro que eu fiz, aí ficou melhor. Denis, então, a tua visão da profissão de moldureiro atualmente hoje, né? Claro que você ainda tem uma longa estrada, mas você, pela experiência inicial, como é que você define? O que está no seu coração hoje a respeito dessa profissão? É uma profissão muito linda, tá? Uma profissão muito, assim, enriquecedora. E quando você vê, por exemplo, eu posso fazer isso, quando eu coloco algo sem moldura, e quando eu coloco a moldura naquela imagem, gente, parece que realça, ganha vida, dá beleza. Então, assim, para mim hoje, a minha visão desse segmento, desse trabalho, é muito lindo. E isso você vai adquirindo aquele amor, porque você vê aquela coisa e fala assim, nossa, dá para fazer algo a mais. Foi o que o Paulo falou sobre conhecimento. Não é simplesmente fazer um quadrinho ali. Não, você tem que ser realmente artista. É você fazer uma moldura, você ali fazer um detalhe. Exemplo, esses dias tivemos no nosso grupo algo muito legal, que eu fiquei encantador, foi o Marcelo. Pegou uma chave, aí queria arrumar a chave ali dentro do quadro. Gente, não é só fazer quadro. Tem pessoas que querem algo diferente. Realmente você tem que sair da casinha e fazer algo diferente. E essas coisas vão chegar até você. E quando chegar, você vai saber resolver problemas. O meu pastor sempre fala para mim, a gente ganha bem quando a gente resolve problemas. E você vai querer sempre só fazer moldura ou você vai querer ter conhecimento para ir além? E quando você vai na Universidade da Moldura, que você tem esse mestre aí para te mentorear, para te ajudar, muitas vezes à noite, te escutar, mandar o WhatsApp. Nossa, é muito gratificante, né, Paulo? É muito gratificante. Eu acho que ele está envergonhado e está chamando ele de mestre, hein? De mestre, Mas é assim, o que o Denis está falando, eu acho legal, é o seguinte, é que assim, ó, como eu falei lá atrás, no final desses 2 dias de curso que a gente que tá ali fazendo aquela interação, né? Às vezes fica difícil a gente até se despedir das pessoas. Verdade. Não é verdade, Denis? Então, o que acontece? Não passa uma semana que a gente não conversa. Né? Às vezes, 2 dias, 3 dias, um liga, o outro liga, manda um vídeo, pergunta uma coisa. Então, a universidade, a formação, isso não acontece só com o Denis. Isso vai além. Então, assim, a formação, ela nos aproximou muito dessas pessoas. E a gente troca informação, olha, com o Marcelo semana passada, sabe? Com o seu Reginaldo essa semana. A gente troca muita informação, tá toda hora conversando. Então, a Universidade da Moldura, ela também não termina ali naquele final de 2 dias. Ela segue, tá aí. Enfim, se tu precisar, liga, pergunta. O que a gente tiver de informação para passar, a gente vai passar. Em todos os sentidos, não se refere só a fabricar quadro. Muitas vezes até de fornecedor, de matéria-prima. Sim, né? Sim. Então, assim, é uma troca de informação. Eu acho que, como eu disse,
chega desse negócio de ficar prendendo as informações, entendeu? Tipo assim, eu sei e não vou falar para ninguém. Entendeu? Não nos leva a lugar nenhum isso. Sabe? É essa troca aí que vai fazer o segmento se fortalecer e se manter. Sim. Né? Isso Porque é importantíssimo, Paulo, porque a Universidade da Moldura é um espaço aberto, como a gente falou no início, a preocupação com a qualificação do segmento. É aberta a qualquer pessoa. Nós já tivemos alunos que eram clientes de outras empresas produtoras de moldura, sem problema nenhum, né? A nossa proposta é abertura, é compartilhamento, é um espaço de ensino, então todo mundo é bem-vindo, é isso mesmo, né, Paulo? É abertura, Vanessa, né? Nós já não tivemos um piloto de... Samuel, um dos nossos primeiros alunos é piloto de aviação piloto de carreira, tá bom, né? Gente, né? É isso aí. Tá montando seu negócio. Exato, e tá aí fomentando, e tá começando o negócio, ele e a esposa estão tocando para frente, não é? Então, não precisa necessariamente, você não precisa estar no meio, estar no segmento, né? Basta você querer entrar nesse segmento e ter a disposição de querer evoluir, de querer aprender, né? E vir até a gente e vamos lá, o que a gente puder fazer nesse sentido de ajudar, de dar instrução, de apoiar, nós estamos aí. O Denis falou uma coisa importante sobre o que é um quadro sem moldura, né, Denis? Eu separei aqui, gente, é uma fala de um filósofo espanhol muito famoso, chamado, eu não vou falar a pronúncia espanhola, aportuguesado, José Ortega y Gasset, tá? Ele fez um artigo só falando sobre moldura. E tem uma frase que ele diz o seguinte: uma pintura sem moldura tem ares de um homem assaltado e nu. Seu conteúdo parece transbordar pelos 4 lados da tela e se dissolver na atmosfera. Né? Eu achei lindo, vocês não acham? É como se aquela pintura sem a moldura ela não tivesse aprisionada, né? Ela estivesse nua, né? É como se a gente fosse assaltado e alguém levasse a nossa roupa, nós estaríamos completamente perdidos, né? E ele faz essa comparação, eu achei bem forte isso. E vem a tua fala ali da importância da moldura para complementar o quadro, né, Denis? Sim, até o meu filho, o Matheus, ele queria que eu fizesse um quadro para ele, porque ele gosta muito de basquete, né? E eu fiz esse quadro e coloquei assim, de um lado, só o quadro. Aí depois eu coloquei na moldura. Aí ele falou assim, pai, na moldura fica muito mais bonito. Então, assim, até a própria criança, ele tem essa sinceridade. E você vê realmente, fala, nossa, se uma criança realmente falou isso, é verdade. Porque é lindo, gente. Então, assim, eu estou, assim, literalmente apaixonado pelo que a gente foi aí e trouxe de conhecimento. A gente estamos, assim, hoje, a gente estava montando umas coisinhas lá, eu falei, nossa, falta pouco, daqui a pouco a serra chega, vamos começar a montar, vamos começar a realmente... Isso é muito gratificante, até fizemos um quadro, domingo a gente entregou para uma pessoa muito querida nossa, né? A gente queria muito entregar um quadro para essa pessoa, porque a gente gosta muito dela. E hoje a Amelie falou, amor, ligaram para nós perguntando se a gente consegue fazer um quadro daquele de novo. Eu falei, não, espera a serra chegar. Espera a serra chegar. Porque a gente fizemos com muito capricho com a serra que nós temos lá. Ficou um pouquinho aberto, mas conseguimos, né? Aí foi muito gratificante a pessoa gostar do trabalho, de ver a moldura, de ver a obra de arte. Ficou muito legal. Aline, conta então para o pessoal que está nos ouvindo, para a gente seguir ali então para finalizar a participação de vocês, de onde vocês vieram. Foi pertinho aqui de Santa Catarina? Nossa, bem ali, né? Nós somos de Cuiabá, Mato Grosso, bem distante. Chegamos aí de madrugada, pegamos um carro, quisemos alugar, porque a gente é bem independente, sabe? E quisemos alugar e chegamos aí. No outro dia eu achei assim, não vou conseguir porque eu não dormi a noite toda. Mas é tão interativo, uma coisa nova, assim, brilhante, sabe? Quando você vê
que o sono foi embora. E foi ótimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre ressalta, é bem intenso, né? A programação, ela é exaustiva, né? Sim. Ela é intensa, então deixa o celular desligado, presta só atenção na aula, só atenção no Paulo, na Rose, na Vanessa, na Débora linda ali. Presta atenção no que está sendo passado, porque se a gente parar para prestar atenção e entender o que está sendo dito, a gente vai sair daí com uma bagagem bem grande de conhecimento. Perfeito. Legal. Paulo, tens alguma pergunta específica? Denis, é fácil? Não é fácil. Mas Não é possível, né? Não, tem que se dedicar, e bastante. Eu falo isso porque assim, ó, eu desde a nossa primeira live eu tenho falado sobre isso e vou me repetir de novo, né? É que tem uma chuva de gente aí vendendo qualquer coisa, entendeu? Mostrando qualquer coisa. E a gente tem essa preocupação de não fazer com que as pessoas passem isso que o Denis falou aí. Entendeu? De comprar equipamento errado, de fazer investimento errado, porque não é barato também. É um investimento, ele é pesado, né? E Sim. não só o investimento de equipamento, mas o investimento de conhecimento também. Porque se você gasta muito tempo aprendendo, né? E além de você gastar esse tempo, você gasta matéria-prima. Porque para chegar Sim. lá, você precisa praticar, né? Então, assim, Sim. eu gosto sempre de ressaltar isso. É um segmento apaixonante, é uma profissão muito bacana, eu gosto muito disso, mas é assim, ó, tem que ter dedicação, tem que querer fazer, né? Não é impossível, Verdade. é possível, é plenamente possível, mas tem que ter muita muito dedicação, possível. né? Eu gostaria de saber se Verdade. vocês E o que querem... eu achei... pode falar, Aline, por favor. Pode falar. Não, por favor. O que eu achei importante e interessante, uma coisa que eu lembrei agora do Paulo falando, é que nós vamos com uma bagagem muito pequena, porque é um ramo novo para nós. E quando nós chegamos lá, o Paulo tendo anos e anos e anos de profissão, a Rose ali com seus detalhes, e é doado esse conhecimento de forma tão singular para nós, de anos de experiência entre erros e acerto, e isso foi uma das coisas que me emocionou, sabe? No curso da moldura, que é doado para esse conhecimento de forma tão genuína, de uma forma tão simples do entendimento, que acaba que nós falamos bem assim, poxa vida, eles trabalharam tanto, né? Agregaram tanto esse conhecimento, ficaram sabendo entre erros e acerto, e agora nós vamos começar sem precisar errar, porque nós entendemos esse conhecimento, aprendemos esses macetes, que é muito importante, né? Na hora de fazer, foi uma coisa bem... Sabe, uma das coisas que me emocionou nisso, essa doação de conhecimento. Num mundo tão egocêntrico que nós estamos, né? Essa doação foi incrível. Mas é assim, Aline, olha só, você há de concordar comigo no seguinte, se nós não fizéssemos dessa maneira, vocês não teriam hoje essa disposição de estar aí batalhando para conseguir montar a molduraria de vocês. Porque a proposta nossa era essa, era poder mostrar, passar para as pessoas, tanto que a gente num determinado momento fala, isso não tem valor. Se fosse para a gente pôr um valor nesse trabalho, seria impossível a gente chegar num número, né? Então, assim, a proposta é realmente passar para as pessoas o conhecimento que a gente tem, né? Para ver as pessoas ultrapassando aqueles momentos de dificuldade, né? Então, assim, eu fico satisfeito, fico muito feliz de ouvir isso, porque essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Eu precisava escutar isso, porque faz parte daquilo que a gente tem como projeto, né? É isso que eu quero passar. Então, eu fico feliz de saber que eu estou conseguindo passar para as pessoas aquilo que eu me propus a fazer. Perfeito. Eu queria saber dos dois, a gente vai entrar no terceiro bloco agora, se vocês gostariam de ficar na live ou...
Posso sim. Não sei se meu celular vai conseguir a bateria. Ou se a gente pode se despedir também, não, fiquem à vontade, né? A sala está aberta aqui, a sala virtual. O que vocês acham? Tá para acabar o celular? Posso ficar, Né? sem problema, posso ficar sim. Eu e o Paulo vamos conversando, vocês podem ouvir se precisar perguntar algo. Então, muito obrigada pela participação, foi importantíssima. E a gente entra, então... só tem uma fala aqui, ó, região Centro-Oeste, Vicente Caldeira. Coloca que a região Centro-Oeste está com muita dificuldade de profissionais em molduraria, né? Concordo. Então, vamos colaborar no que for possível para formar esses profissionais. A Retrato Molduraria pergunta quando terá a próxima turma. Acho que a equipe da universidade já respondeu. A gente está com a segunda turma de agosto já. Tivemos que abrir uma nova turma. E no momento só 2 vagas disponíveis, tá? E vamos entrar no último bloco agora, que é a notícia principal, né? Que é aqui o pré-lançamento, digamos assim, da formação avançada em molduraria. Até então, a gente tem a formação fundamental, que a Aline e o Denis participaram, e a gente vai oferecer, então, a formação avançada para um outro público, que é aquele que já domina, por exemplo, o corte, o grampeamento das molduras, né? Vai ser para um público que já tem ali uma estrada. Então, pergunta ao professor Paulo agora, para a gente finalizar, então, a live com esse último bloco, né, Paulo? Ressaltar um pouquinho mais desse público-alvo, do que se propõe essa formação, né? A gente já discutiu isso, vai ser um mix, né, de novas técnicas. Então, fala um pouquinho para quem, por exemplo, já é até moldureiro há um certo tempo, mas quer avançar. O que a gente tem a oferecer? A ideia é a seguinte, nós agora queremos partir, então, para a próxima etapa, né? Que é essa conclusão, como a gente falou antes, desse círculo que se fecha. Passar para as pessoas, passar para quem fez essa primeira etapa, quem já venceu essa primeira etapa, né? E até para quem já está no mercado há algum tempo e sente essa necessidade de evoluir em termos de possibilidades, né? Então, a nossa ideia agora é fazer 2 dias de trabalho voltado nesses diferenciais, certo? As pessoas, vamos dizer assim, claro que a gente vai ter um roteiro pré-determinado para o trabalho, mas também as pessoas podem vir tipo assim, abertas para, olha, eu preciso entender tal coisa, entendeu? E possa daqui a pouco até não estar no nosso roteiro, mas nós vamos fazer. Porque assim, nós queremos sair desde composição de molduras, né, de harmonizar composições de molduras, tá, até os quadros mais elaborados, com passepartout, com montagem dupla, quadros sobre espelho, enfim, uma tela canvas, deixar assim, esmiuçar um pouquinho mais isso, né, dar mais detalhes disso, para que essas pessoas tenham mais bagagem, sabe? Tenham mais argumentos, para quando chegar a possibilidade do cliente chegar na porta deles, eles poderem dizer, não, aqui eu vou fazer. Eu não fiz, mas eu já vi fazer. Entendeu? Uhum. Eu tenho conhecimento para fazer isso. Então essa é a ideia da gente agora seguir com o avançado, né? Tá, e sempre pensando essa proposta avançada mais uma vez, ressaltando aqui o nosso tema, né? O moldureiro como uma profissão mais ampla, né, Paulo? Com mais técnicas, Isso. com mais disponibilidade de criatividade, e aí entra o lema da formação avançada em molduraria, que é desperte a sua criatividade, né? Exato. O que tem nesse lema e de que forma a gente vai trabalhar isso com esses alunos, a partir desse lema, desperte sua criatividade? É que assim, ó, até então, a gente vê o moldureiro como um fabricante de quadro, né? Mas a moldura, ela vai muito além do quadro. Então, a ideia é a gente poder mostrar para as pessoas
Deu uma travadinha. Não vou... Então a ideia é a gente ir um pouco além do fazer o quadro, né? Porque hoje muitas pessoas querem querem enquadrar um objeto, por exemplo, uma recordação, né? Nós temos lá guardado, que era da minha esposa, um sapatinho, que a gente... Sim, a gente viu. Né? Tem aquela pessoa que lá pegou o autógrafo da camisa do jogador preferido dele, da camisa de futebol, uma caixa de camisa. Né? Então, assim, a bandeja, né? Tem gente que consegue fazer uma bandeja de moldura. Então, por isso que eu digo, a moldura ela vai muito além do quadro. Né? E é nesse espaço que a gente quer entrar, para que os moldureiros ou as pessoas que estão na profissão, que estão começando como moldureiro, elas consigam ver, perceber até onde elas podem ir, quanto mais elas podem ir nesse processo. Né? Então, abrir essa criatividade, abrir como é que eu vou dizer, essa criatividade dentro das pessoas, né? O artista que tá enrustido em cada um de nós, né? Oi? Como é que é? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Mas vamos lá. Mas não é impossível, né, Denis? Não é impossível. Não. Quando tu tem determinação, e numa ponta tu tem determinação, e na outra ponta tu tem alguém que está disposto a te mostrar como é que se faz, cara, não tem problema. E é isso que a gente está propondo. Né? A gente está propondo mostrar isso para as pessoas. Claro que... Porque quando você tocou... Oi? Quando você tocou nesse assunto, foi muito legal, você falou do sapatinho lá, e me veio na minha mente, como esse sapatinho ficou aí dentro? Que moldura que é essa? O que pode? Pode um vidro? Até hoje eu vi na minha mente, como colocar o vidro na moldura que quer fazer aquele negocinho de roller, não é? Que guarda roller, para ir colecionando roller de garrafa de vinho. Sim. Você fica vendo, como que fizeram isso? Aí você fica aqui no pensamento, eu aprendi até aqui. Mas tem um avançado ainda, entendeu? Isso é muito interessante. A ideia igual da camisa do jogador. Muito legal. Os únicos requisitos que a gente vai querer para essa situação aí é que as pessoas que venham para o avançado, elas tenham o conhecimento desse básico. Né? Porque o avançado ele vai ser um pouco diferente. Por exemplo, nós não vamos cortar a moldura, nós não vamos cortar vidro. O avançado, ele já passou essa etapa, certo? Então as pessoas, quando elas vierem, elas têm que entender o seguinte, elas já não vão mais aprender a grampear, elas não vão mais aprender técnicas de corte, elas vão estar num outro estágio, certo? Que são essas composições, porque senão a gente também não teria tempo para abrir isso tudo, né? Então a gente precisa ser muito ágil nisso. Eu preciso ter etapas já vencidas na fabricação para que a gente possa mostrar as etapas que vêm adiante nessa parte de criatividade, de criação. Né? Professor Paulo, a gente até anotou aqui para deixar mais claro ainda, né? A gente vai divulgar em breve datas, investimentos, as informações que as pessoas necessitam, né? Mas, como o professor falou, vai ter um mix de informações. Mas se você, por exemplo, já tem a sua molduraria, já trabalha bacana, já domina, mas ainda não sabe moldurar uma camisa com destreza, um objeto afetivo, o que vai ter na modalidade avançada? Composição criativa com uso de espelhos, né? Isso. Emolduração de objeto afetivo, quadros com passo-patrulho tradicional em multijanela, que é muito desafiador. A técnica de secagem do canvas com dobra perfeita, porque a gente sabe que qualquer acúmulo de tecido aí prejudica o quadro. Escolha correta de materiais, quadros de grandes formatos, tipos de reforços para grandes formatos. E o que é muito legal dessa formação avançada, que para mim é o essencial, é você despertar a sua criatividade com composições de molduras e perfis diferentes. O Paulo é mestre nisso. Ele mistura 3, 4 molduras e é mestre mesmo. E forma coisas que ninguém imaginou. Você pensa assim, como é que ninguém pensou nisso antes? Né?
Então, é uma oportunidade de quem ali já está no caminho há um tempo e quer avançar no seu negócio, a formação avançada sempre com a mesma preocupação da profissão de moldureiro. Vai ter a história da moldura, vai ter também a visita à produção para saber como as molduras são feitas, porque a gente não abre mão desse conhecimento integral, da formação do ofício de moldureiro e não de um fazedor de quadros. Isso. A gente já, até por estar já há algum tempo nesse segmento, né? E como eu falei, eu também já fui representante, eu já rodei bastante nesse processo, né? Então a gente consegue com alguma facilidade fazer composição de moldura e harmonizar isso, né? Isso tudo entra naquela parte criativa, sabe? Eu costumo dizer assim, às vezes a gente fica se questionando, né? Mas como tu sabe se é proporcional ou não ao tamanho, ao espaço e tal? E eu costumo dizer assim, não pode doer, porque se tu olhar e doeu no olho, tem uma coisa errada, né? Então uma tonalidade, ao tamanho do passepartout, proporcional à largura da moldura, ao tamanho do quadro, esses pequenos detalhes, né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa importante para quem está chegando agora no segmento, né, na profissão, ter conhecimento do linguajar que a gente usa. Porque às vezes você usa uma expressão, um flex point, um ridge point, né? O passepartout, o cara fica ali, poxa, passepartout, o que é isso, né? Então, assim, isso tudo faz parte essa interação toda, né? Faz parte dessa continuidade do nosso trabalho, entendeu? Porque como é que tu vai fazer a hora que tu ligar pro cara e dizer assim, eu quero aquele grampinho que põe na moldura? E o que tu entende por grampinho? Então, para te ver como é complexo isso tudo. Assim como o Denis, no teu segmento lá, também tem termos que se você for falar para mim eu não entendo, né? Eu vivo uma outra realidade profissional, né? Então, eu acho legal isso e eu falo isso porque assim eu venho de um outro segmento que também é muito complexo. E quando tu entra num segmento novo, tu leva muito, se tu não tiver alguém que te diz como as coisas são, tu leva muito tempo para aprender. Entendeu? E ou muitas vezes não aprende de forma correta. Oi? Ou muitas vezes não aprende de forma correta. E também, né? Então, assim, a nossa proposta é justamente passar isso para as pessoas, né? Para que elas entrem e, como a Aline falou, que tu não perca mais tempo tentando descobrir como são as coisas. A gente sabe como fazer isso e consegue passar para vocês, né? E, inclusive, os termos que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho. Né? Então aí tu pode ligar para o teu fornecedor lá e dizer assim, estou precisando comprar passepartout, sabe? Eu quero comprar navalhinha para botar na máquina de passepartout e assim por diante, né? E aí você está dentro você está dentro do contexto e isso tudo faz parte desse nosso segundo momento que é o avançado, né? Para isso é importante que as pessoas que vierem elas já venham com algum conhecimento, né? Já com esse fundamental superado, para a gente... Porque nós não vamos poder voltar, nós vamos ter que seguir para frente, dali nós vamos ter que ir adiante. Né? E para aproveitar esses 2 dias, porque tem muito conteúdo para passar, tem muito material para mostrar, muita possibilidade. Eu já tenho material, estou preparando o material para isso, e eu sei que as pessoas que vão vir com mais um tanto de dúvidas ainda, né? Então a gente... E não dá para sair dali sem ter a resposta, né? Então a gente, tipo assim, o tempo tem que ser aproveitado, bem aproveitado, né? Sensacional. O Samuel, nosso aluno piloto, já está aqui, já dando os parabéns. Obrigada, Samuel. O aluno mais famoso, né? Olha aí, ó. Se ele quiser castigar os professores, é só saber quando a gente está voando que ele dá uma chacoalhada lá. Jamais, né? Paulo, eu acredito que a gente tenha abordado bastante coisa. Tem alguém que tem alguma pergunta, pessoal, sobre o módulo avançado?
Todas as informações a gente divulga no Instagram da Roberto Molduras, da Universidade da Moldura. O Kleber Zanotto quer ser aluno nesse avançado. Kleber, nos chame amanhã no link da bio, tem o link da universidade, é só clicar em qualquer... Tem vários links lá e a gente responde de qualquer lugar, tá? O Samuel... eu só queria fazer Molduraria sarandinense, né, Samuel? Ih, a gauchada já está se encontrando. Agora é isso aí, ó. vai pegar fogo. Eu só queria fazer uma ressalva com essa questão do avançado. É interessante, o avançado ele é interessante para quem tem molduraria, inclusive, e quer passar um pouco mais de instrução para alguém que contratou, alguém que chegou agora na profissão. Porque eu falo por mim, eu sei o quanto é difícil você formar uma pessoa no segmento. Entendeu? Você conseguir transmitir tudo. E eu falo isso porque, assim, a gente faz o curso, passa a instrução, e tu vê que as pessoas elas conseguem absorver isso. E às vezes você tem pessoas que trabalham com você e você não consegue passar tudo isso. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa vem pré-determinada para fazer isso, né, que ela quer aprender, fica bem mais fácil também da gente passar isso para frente, entendeu? Passar esse conhecimento para as pessoas. E para quem tem molduraria, olha, nós estamos vivendo uma situação esse final de semana, amanhã, né? Amanhã, 7 da manhã, estamos lá no prontidão para receber a turma. Nós estamos aqui agora e amanhã, 7 da manhã, lá na empresa. Essa aventura nossa aí da universidade, né, de fazer esse trabalho, me traz muita satisfação. Amanhã eu vou receber um cliente meu, um ex-cliente meu, tá, que tem uma molduraria muito bacana, tá, que está vindo aí passar 2 dias com a gente, aprender outras técnicas, está trazendo uma pessoa que trabalha com ele junto. Então, assim, é para você ver que não tem essa classificação, né, de dizer assim, eu não vou, eu já sei tudo. Nem eu não sei, nem eles não sabem. Então, a gente faz uma troca de informações, né? Então, assim, ansioso porque é uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa que eu aprendi a respeitar e admiro, né? E daqui a pouco tá aí comigo, vai passar 2 dias com nós ali, e eu vou aprender bastante com ele também, entendeu? É muito legal, né, Paulo? Amanhã a gente tem dois empreendedores que estão trazendo 2 funcionários que estão começando do zero. Tem mais um aluno do Rio que está começando do zero também, né? Fotógrafo. Isso. Então, é legal contribuir com a formação dessas pessoas, né? Eu quero só para mim é muito satisfatório. Falando da importância da profissão aqui, deixar algumas informações também. A gente sempre que pode colabora com informações no nosso blog, pessoal. Tem sobre Canvas, tem muitas matérias interessantes sobre arte. A gente disponibiliza conteúdos bem relevantes, com pesquisa profunda, nunca nada superficial, então aproveitem, né? Mas falar que desde das molduras históricas até hoje, a matéria-prima principal das molduras é a madeira, tá, gente? Né? Isso é legal que todos saibam. Então, né, as molduras históricas, que a Denis e a Aline participaram da aula, eram o carvalho, a castanheira, a nogueira, o pinho, o ébano, o jacarandá. E hoje é o quê? É a madeira pinus e eucalipto. Ambas árvores que não são nativas do Brasil, né? O eucalipto vem da Austrália e o pinus dos países do hemisfério norte, no Brasil, notadamente dos Estados Unidos. Então, são espécies que são consideradas espécies invasoras, digamos assim. E as molduras que vocês vão trabalhar, elas são feitas de pinos e eucalipto, porque são árvores que cresceram de maneira de fácil manejo, principalmente, e que são oriundas de reflorestamento. Então, vocês tinham lá, historicamente, madeiras nobres, como o carvalho, a nogueira, o ébano, né? Madeiras muito nobres. E hoje você tem até a própria questão ambiental, de sustentabilidade. Então, vocês vão trabalhar com esse tipo de madeira. E acredito que muitas pessoas sequer comentam sobre isso, né? Então, por isso que a gente quer que os alunos e que a profissão de moldureiro
ela tenha o máximo de informações possível. Desde a matéria-prima até o tipo de produto, como é feito, blá, 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 técnica, acabamento. Mas que se alguém perguntar para a Aline ou para o Denis, de que madeira é feita a tua moldura? Já pensou não saber responder isso? É uma coisa séria. Eu acho que está na hora da gente começar a refletir um pouco mais sobre isso. As nossas pesquisas aqui para a universidade, elas não foram baseadas em uma fonte do Brasil. Porque no Brasil não se discute a história da moldura, né? É tudo muito raso. Todo mundo faz moldura, mas não conhece nada sobre a história, sobre as características, sobre os nomes das molduras, né? Hoje a moldura que a Roberti produz é o perfil italiano conhecido como cassetta frame. Isso os alunos nossos sabem, mas muita gente não sabe. E não é culpa das pessoas, porque ninguém nunca se dispôs a compartilhar essa informação, né, Paulo? Então, exatamente. Eu acho que a grande beleza disso tudo é formar, a gente falava isso muito na universidade, é formar cidadãos também. Pessoas com conhecimento, né, com profundidade. É um comprometimento também educacional, é um compromisso cidadão que a universidade assume, no sentido de que não é só montar um quadro, é conhecer história, conhecer processo, é criar entendimento sobre a arte, né, sobre a sua própria criatividade, é uma experiência de vida. Então, encerrando aqui a minha contribuição como importância histórica da profissão, essa questão mesmo de ser histórica e marcante e que ultrapassou séculos. É um ofício de longa duração, né? Então, Paulo, fica ali a tua consideração final também, depois eu vou falar com os meninos aqui embaixo, sobre tudo isso que a gente falou. Eu gostaria de ressaltar que, assim, desde o primeiro momento que a Roberti montou esse projeto, né, que a gente topou esse desafio de entrar nesse projeto, a gente tem conseguido, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, tá? Que é levar com muita seriedade, com muita responsabilidade, essa fatia de conhecimento que a gente tem, tá? Assim, e também aprender com essas pessoas todas, né? E cada um desses que passa com nós lá, cada uma dessas pessoas, ela deixa um pouquinho de conhecimento para nós também, né? Então, assim, eu fico muito feliz com tudo isso, fico satisfeito de ver a Aline e o Denis falando o que eles falaram. Cara, eu fico assim, ó, cheio, assim, satisfeito de ouvir isso, porque foi bem para isso que eu me propus, entendeu? E eu fico feliz em saber que eu atingi o meu objetivo, né? E que nós, como a Universidade da Moldura, está conseguindo atingir as pessoas dentro do nosso propósito, tá? Pessoal, obrigado mesmo. Deixa eu só passar a palavra para eles, Paulo. Não vai ainda, Sim. Não. Denis e Aline, uma palavrinha final como alunos formados, né? Para quem talvez aqui esteja nos assistindo, que está pensando em vir participar, o que vocês diriam para essas pessoas e a despedida final também de vocês? Quer começar, Aline? Pode ser? Ou Denis, tanto faz. Ok. Para quem está pensando em fazer e às vezes acha que é um investimento muito alto, eu posso te dizer que não é. Aquilo que você aprende, o conhecimento que você tira desses 2 dias, é algo que você vai levar, que vai agregar muito no seu preço final. Então, faça, vale muito a pena, sabe? Todo mundo tá ali para te, sabe, disposto, a fábrica toda estava disposto a responder nossas dúvidas e tudo mais. Então, aquelas pessoas que estão pensando em fazer e acham que não vai conseguir aprender, eu digo, pode ir sem medo de alguém que, sinceramente, foi sem nem querer aprender e saiu de lá totalmente apaixonada pelas molduras. Pode ir que você vai agregar muito conhecimento e com certeza você vai conseguir executar essa profissão tão bela de moldureiro. Sensacional. Denis? A minha palavra eu aprendi a amar
ainda mais essa profissão e a respeitar, porque realmente foi algo maravilhoso que eu aprendi aí. O conhecimento, as minhas dúvidas. Para quem não sabia nem cortar uma moldura, com a dificuldade que eu tive, de ir aí e falar, nossa, não é simples, mas também não é impossível. E nós vamos conseguir, sim, colocar nossos sonhos, já escrevemos no papelzinho, e vamos, sim, conseguir realizar nosso sonho, montar nossa molduraria, começar a vender quadros, mas quadros de excelência, porque nós aprendemos com pessoas de excelência. Muito obrigada. Tá Pessoal, bom? obrigada. Então, assim, ó, quem tiver dúvidas sobre a Universidade da Moldura, nós temos o site uniruberts.com.br. Nós temos Instagram, Facebook, né? Todas as redes. É só clicar no link da bio, que já te direciona para YouTube, enfim, para várias situações e informações. E é só me chamar também no WhatsApp. A gente atende a todos com muito carinho, mesmo que não for aluno, o tratamento é o mesmo, é sempre prestativo, com informações, né? E a live vai ficar salva. A gente sempre salva, porque o nosso objetivo é compartilhar. Nós não temos critérios de precisa ser nosso cliente, precisa ser isso, ser aquilo. A Roberta é aberta, né, para todo mundo. O pessoal aqui está colocando site, tudo direitinho. Então, a gente fica à disposição. Eu sei que tem muita gente perguntando a formação online, né, Paulo? Isso. O que a gente deixa claro? A gente está produzindo com extremo critério e qualidade. E está demorando por isso. Porque a nossa prioridade é o presencial. Porque nós entendemos que, por ser uma profissão eminentemente de caráter artesanal e sua concepção histórica, a parte prática ela é simplesmente necessária. Porém, óbvio, dá sim para apresentar algum ensino de forma online, porém nós estamos tentando obter o máximo de eficácia nisso. Toda a parte que a gente gravou de produção, a gente vai refazer porque a gente achou que não ficou bom, né? Então, vai demorar Foi um pouquinho. suficiente, né? Mas é isso. Agradeço de coração a Aline e Denis pela generosidade, a todos que participaram também, ao professor Paulo. Precisamos ir, porque amanhã de manhã, 5, eu ia falar 5 da manhã. 7 horas da manhã, nós precisaremos estar prontos para receber os alunos. Já vi que tem um aluno aqui de agosto entrando, Tiago Ramos, lá da Bahia. E é isso. Muito obrigada. Paulo, queres falar mais alguma coisa? Não, era isso. Já tá foi. Certo. Gente, boa Tá noite. bom? Grande abraço. E esse conteúdo Abraço. vai passar Pessoal. para vocês depois curtirem lá. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.